Fala galera, análise pré-jogo de Coritiba e Cruzeiro pela 34ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar aí nos 108 inscritos. Peço também o teu like, que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então fica aí comigo mais 5 minutinhos para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando a análise pelo Coritiba, nas últimas 10 rodadas foram 5 jogos em casa, vitórias sobre o Atlético Paranaense e derrotas para Cuiabá, Palmeiras, Grêmio e Goiás, 20% de aproveitamento para o Coxa nessas partidas. Olhando para algumas estatísticas desses jogos, a gente vai ver aí que o Coritiba teve em média 49% de posse de bola, um número mediano para uma equipe mandante, e em termos de construção, olhando para a expectativa de assistências, a gente vai ver aqui um equilíbrio, né? 0,76 em média para o Coxa, 0,74 para os seus adversários, um número baixo para o Coritiba, considerando que era o mandante. A expectativa de assistências é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols, então a gente vê aí o Coxa com um número baixo, porém em equilíbrio aí com os seus adversários na média dessas últimas partidas. Olhando para finalizações, a gente vai ver que o Coritiba teve em média 12 finalizações por jogo contra 15,8 dos seus adversários, produzindo aí uma expectativa de gols de 0,87 em média por jogo contra 1,04 dos seus adversários. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Então a gente vê que o Coritiba foi, né, tanto em finalizações quanto em expectativa de gols, teve números baixos, sendo aí em média superado pelos seus adversários, e vale destacar aqui também o alto número de finalizações que o Coxa permitiu para os seus adversários. Mas só olhar para a quantidade de finalizações ou para a expectativa de gols não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols pós-chute, né, que, como eu disse, considera, né, também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender as finalizações que recebeu em gol, para contabilizar aí a expectativa de gols. Então, nesse caso, a expectativa de gols do Coritiba cai para 0,6 em média por jogo e para os adversários sobe para 1,51. Então a gente vê aqui uma clara inferioridade do Coritiba nesse quesito, que atingiu aí números baixos para uma equipe mandante. Por outro lado, também vale destacar, né, que o Coritiba também permite aí, uma alta expectativa de gols pós-chute para os seus adversários. E em termos de gols efetivamente marcados, mais uma vez o Coxa aí com números baixos e sendo superado, bem superado, aliás, pelos seus adversários, em média aí 0,6 gols por jogo contra 1,6 dos adversários. Olhando agora pelo lado do Cruzeiro, nas últimas 10 rodadas foram 4 jogos fora de casa, derrotas para Fluminense e São Paulo, empate contra o Cuiabá e vitória sobre o Atlético Mineiro, 33% de aproveitamento para o Cruzeiro. Olhando para as estatísticas desses jogos, em média o Cruzeiro teve 45% de posse de bola, um número mediano para uma equipe visitante. E em termos de expectativa de assistências, a gente vê o Cruzeiro ligeiramente superior aos seus adversários. Em média, os adversários tiveram 0,56 de expectativa de assistências contra 0,74 do Cruzeiro, que, apesar, né, do Cruzeiro levar a vantagem, ainda assim é um número baixo para uma equipe visitante. Olhando para as finalizações, em média os adversários deram 10,8 finalizações por jogo, gerando uma expectativa de gols de 0,72, e o Cruzeiro em média com 12 finalizações por jogo, gerando aí em média uma expectativa de 0,76 gols. Então a gente vê um equilíbrio aí, tanto em finalizações quanto em expectativa de gols, com o Cruzeiro tendo um número mediano de finalizações por jogo e uma expectativa de gols relativamente baixa. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, a expectativa de gols dos adversários sobe um pouquinho para 0,78 e do Cruzeiro cai para 0,5. Então, a expectativa de gols, que era equilibrada, passa a ser mais favorável para os adversários, e esse valor de 0,5 para o Cruzeiro é um número também relativamente baixo para um visitante. Em termos de gols efetivamente marcados, aí mais uma vez superioridade dos adversários, 0,5 gols em média, contra 0,25 do Cruzeiro, um número baixo para uma equipe visitante. Mas vale destacar também que, apesar dos números ruins do Cruzeiro, os adversários aqui, né, desde a expectativa de assistências até número de gols marcados, os adversários também com números bem baixos, né? Então, o Cruzeiro não produz muito, mas também, de alguma forma, não deixa os seus adversários produzirem. E para fechar nossa análise, eu trago aqui uma ideia de palpite
de resultado para o jogo, lembrando que o objetivo aqui não é recomendar nem incentivar apostas, é apenas a gente conseguir olhar para o desempenho recente das duas equipes nessas partidas e tentar projetar um resultado para esse jogo. Então o que eu fiz? Simulei 10 mil partidas entre Coritiba e Cruzeiro, considerando num primeiro momento a expectativa de gols que esses times produziram e deixaram seus adversários produzir, e num segundo momento eu olhei para a expectativa de gols pós-chute, ou seja, considerando também a qualidade das finalizações. Então, quando a gente olha para a expectativa de gols e tenta projetar resultados para essa partida, a gente vai ver que o Coritiba tem 28% de chance de vitória, 34% de chance de empate e 37% de chance de vitória para o Cruzeiro. Nessas simulações, os resultados mais frequentes: empate em 0-0, vitória para o Cruzeiro por 1-0 e depois vitória do Coxa por 1-0. Então a gente vê aí um favoritismo do Cruzeiro. Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, esse favoritismo se mantém e até aumenta um pouquinho, né? Então 25% de chance de vitória para o Coxa, 35% de chance de empate e 41% de chance de vitória do Cruzeiro. Os resultados mais frequentes aí: empate em 0-0, vitória do Cruzeiro por 1-0 e depois aqui vitória do Coxa por 1-0 e empate em 1-1. Então a gente vê aí resultados com poucos gols, né, que refletem aí a baixa produção em termos de expectativa de gols e de expectativa de gols pós-chute das duas equipes nessas últimas partidas, mas de qualquer forma o Cruzeiro com uma projeção aí mais favorável para vencer esse jogo. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Coritiba e Cruzeiro. Espero que vocês tenham gostado e fica aí novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!